Olá, zootecnista! Boa noite! E estamos aqui mais uma vez com o ZooX Live. Hoje, extraordinária essa live. Nós estamos, como eu já tinha falado algumas vezes, no ZooX Live, no último mês das apresentações desse projeto da ABZ Pernambuco. A cada 15 dias, nas segundas-feiras, também tem ZooX Live especial. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu sei que muito seguidor da ABZ Pernambuco prefere, pede, solicita que a gente faça mais publicações sobre esse assunto, que é a alimentação de suínos. Mas o que será que essa live de hoje tem de especial? Vocês já imaginaram o que é que tem de especial? Quem acompanhou essa semana o feed da ABZ já deve ter observado o que é que a gente vai trazer de diferente na suinocultura. Mas antes, eu quero saber desse pessoal todo que chegou. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos, zootecnistas, profissionais das ciências agrárias de veterinária, de agronomia, técnicos agrícolas, se sintam em casa, se sintam muito bem-vindos aqui na nossa live. Eu quero dar alguns recados antes de chamar o nosso convidado de hoje. O pessoal zootecnista, as mulheres zootecnistas que já acompanhou foi a partir de hoje de manhã o nosso feed, já viu a outra ação que a ABZ Pernambuco está proporcionando para a gente. Quem é que sabe me dizer, as mulheres que estão aqui presentes, Virgínia, Rita, Crislane, o que que tem de novo? Qual ação nova está aqui no feed da ABZ Pernambuco? A Alicia que está chegando. Bom, a ABZ Pernambuco está com 2 novos projetos. O primeiro é um mosaico de fotos reunindo 5 momentos dessas mulheres zootecnistas. Momentos no trabalho, momentos com seus filhos, momentos com a sua família, um momento só que a mulher está lá botando o seu batom, está tirando a sua selfie. Então, você, mulher zootecnista, que quer participar desse projeto, comemorando o mês de março, o nosso mês, manda para a ABZ Pernambuco, para o direct da ABZ Pernambuco ou para o meu WhatsApp. Eu já deixei algumas vezes aqui na ABZ o meu WhatsApp, mas posso deixar novamente para você, mulher, encaminhar suas fotos com 5 momentos diferentes para que a gente poste toda semana e a gente possa enaltecer esse mês tão especial para nós mulheres. A outra ação é um vídeo. Esse vídeo, ele pode ser feito até 3 minutos no seu local de trabalho, na universidade, no seu estágio, enfim. Esse vídeo, ele vai demonstrar a atuação da mulher zootecnista. Então, cada atuação que você, mulher zootecnista, estiver fazendo, você vai registrar. Você pode registrar vários pedaços desse vídeo e mandar para a gente, que a gente faz a edição, igual aquele outro vídeo dos zootecnistas falando um textinho sobre o que é a zootecnia. A gente edita e posta marcando você aqui no Instagram da ABZ Pernambuco. Então, meu povo, zootecnistas de Pernambuco e de demais regiões desse Brasil, não vamos mais perder tempo, vamos chamar o nosso convidado de hoje, que é o zootecnista Lucas Cirilo. Lucas, querido, estou indo lhe chamar. Aí, conseguimos, né, Lucas? Conseguimos agora. Tudo bom? Tudo bem, querido, e você? Tudo ótimo, tudo bem. Seja muito bem-vindo à nossa live, nosso ZooX Live. Aqui estamos no segundo ZooX Live do mês de março. Então, você, na verdade, não é o segundo, você é o primeiro. É o primeiro que abriu o mês de março. Olha só que privilégio. Legal, né? Muito legal.
E os zootecnistas não param de chegar, viu, Lucas? Tô vendo aí, já tem um número bom. Eu queria só que você se aproximasse um pouquinho do áudio, que eu estou achando o áudio meio baixo. Vocês estão ouvindo o Lucas, gente? Dá para ouvir direitinho? Agora, tá bem? Agora melhorou. Melhorou bastante. Todo mundo tá me ouvindo bem? Gente, dá um ok aí para Lucas, se vocês estão ouvindo. Para a gente conduzir a live, todo mundo escutando direitinho, todo mundo vendo a nossa imagem legal. Boa noite, Breno. Breno está dizendo que tá dando. Neto está falando que está um pouquinho baixo. Melhorou um pouco. Se eu me aproximar um pouco mais, tá bom? Isso, quando você se aproxima, fica bem legal. Pronto. Então tá ótimo aqui nessa distância. Tá ótimo, Lucas. Fique à vontade agora, que a live é toda sua, viu? Obrigado. Então, pessoal, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Simone pela oportunidade de estar aqui para a gente compartilhar conhecimentos. Vamos fazer uma troca de conhecimentos, na verdade. E, para quem não me conhece, eu me chamo Cirilo. Eu sou zootecnista pelo Instituto Federal do Ceará, né, campus de Crateús. Crateús é uma cidadezinha do interior do Ceará, fica no sertões dos Inhamuns. E lá eu concluí a minha graduação e atualmente estou como mestrando em zootecnia na linha de pesquisa de nutrição e produção de não ruminantes, aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife. E hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentação alternativa para suínos, disponíveis na região Nordeste. Alguns alimentos que hoje são bem usuais e que estão disponíveis aqui na nossa região como fonte de alimentação alternativa, uma vez que nós sabemos que a alimentação é um dos custos mais onerosos no sistema de produção animal, né? Não é diferente na suinocultura. Então, vamos começar um pouco falando sobre a produção, né, de suínos. Nós sabemos que hoje a suinocultura é uma atividade agropecuária bem expressiva no Brasil, né, que faz parte da economia e que hoje, mundialmente, ela ocupa 4º lugar na produção, certo? E essa produção é graças àquele famoso tripé: manejo sanitário, nutricional, genético, né? Então, a gente sabe que para que a suinocultura alcance esse patamar de 4º lugar de produção mundial, é preciso que se tenha conhecimento técnico tanto da genética, quanto da sanidade, quanto também da nutrição, sobretudo da nutrição. Então, nós temos, para o aumento deste plantel, para uma maior produção, claro, tem-se uma demanda maior de alimentos, né? Então, um insumo requer uma quantidade maior de insumos. E com isso, nós sabemos que na suinocultura, basicamente a alimentação é consolidada de farelo de milho e farelo de soja. E também nós sabemos que no sistema de produção, o custo total com a alimentação pode chegar até 76% do custo total do sistema de produção. E com a variabilidade dos preços da soja, do milho, acaba que o sistema se torna um pouco caro quando você tem que fazer as rações, formular as rações de acordo com somente com estes ingredientes. Além do mais, você ainda vai ter que ter os gastos com aminoácidos, suplementações, minerais e aditivos, né? Então, tudo isso gera um custo bem oneroso e que acaba pesando no bolso do produtor. E, diante disso, visando viabilizar economicamente esse sistema de produção, né, tem se feito necessário desenvolvimento de pesquisas pela busca de alimentações alternativas, né? Alguns alimentos alternativos que estão disponíveis, que são acessíveis, que são bem, digamos que, fáceis de encontrar, né, e que não são tão caros como as matérias-primas mais tradicionais, como milho e soja. Vem-se buscando estes alimentos para substituir estes ingredientes mais caros, né?
Então, Uhum. uma grande vantagem que nós temos no sistema de produção é que os suínos, quando você fala de suínos, você tem uma vantagem de que eles apresentam uma capacidade muito boa de se adaptar a vários regimes alimentares, a diferentes regimes alimentares. Então, isso possibilita que abra esse leque de, de oportunidades para se procurar essa fonte de alimentação alternativa e inserir nesse sistema, certo? Além disso, nós também temos alguns fatores como o clima, né? Sabido que na nossa região é caracterizado pelo um baixo índice de pluviosidade, tendo uma média de 800 milímetros se não me engano, 800 milímetros de chuva pelo período chuvoso. E essas chuvas, elas são divididas, né? Na verdade, são mal distribuídas ao longo de 4 meses, que é o período compreendido do período de chuvas. E acaba que esse período de são animal, ele pode fortemente influenciar, resultando numa baixa produtividade, quando não se tem muita chuva, né? Acaba que interfere na produção, principalmente quem é produtor, os pequenos produtores que trabalham naquele velho regime de agricultura tradicional, que você vai ter problemas com a produção de grãos, e aí acaba que se torna uma grande dificuldade para o produtor ter um sucesso no seu negócio. Então, Uhum. a gente sabe também que o Brasil ele tem um leque de agroindústrias e que estas agroindústrias elas geram uma série de resíduos agroindustriais e que aqui no Nordeste existem algumas agroindústrias, né? Estão concentradas algumas e que estes resíduos agroindustriais eles acabam se tornando uma fonte, né, alternativa, uma alternativa alimentar muito boa para estes produtores que buscam viabilidade econômica. Dentre Certo. essas alternativas, nós temos farelo de coco, torta de algodão, polpa cítrica, temos o farelo de goiaba, farelo de caju, a cevada, resíduo, que é o resíduo desidratado da cevada, e muitos outros. E ao longo da nossa conversa, né, a gente vai abordar um pouco sobre os níveis de inclusão de cada um, os benefícios, se influencia ou não no desempenho do animal e por diante. Ô, Lucas, e é importante dizer que o pessoal pode perguntar, né? À medida que for aparecendo dúvidas, quando você estiver conversando sobre, colocando sobre essas alimentações, o pessoal pode ir perguntando, não é isso? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas, para perguntar o que for necessário. Tá Lucas, o ok? Paulo já mandou uma pergunta aqui para a gente. Ele está perguntando qual o nível de fibra na alimentação. Não sei se você vai falar isso mais lá na frente, se você quer já responder. Eu vou falar um pouco mais adiante, tá? Certo. Então, como eu falava, esses alimentos eles podem ser energéticos ou proteicos e também podem ter um alto teor de fibra. E essa composição ela vai variar conforme o, a composição, o processamento, na verdade, deste alimento, né, que vai ser gerado esse resíduo. E essa composição com relação ao elevado teor de energia ou de proteína ou de fibra vai depender do processamento no qual este alimento vai sofrer, certo? Então, falando de fibra, a fibra ela é uma parte do componente da parede celular vegetal, né? E ela pode ser dividida em solúvel ou insolúvel. E é importante que você tenha, quando você vai trabalhar com esses alimentos alternativos, um ponto que é muito importante de saber é a questão da composição destes alimentos.
Porque assim você vai estar ofertando ele em níveis adequados para o animal, né? Você vai balancear a sua ração, você vai saber quanto ele tem de aminoácidos, qual o teor de energia, proteína bruta em si e fibra também. Então, a fibra é compreendida basicamente da celulose, hemicelulose, tem os polissacarídeos não amiláceos, e eles serão classificados em solúveis ou insolúveis com relação à sua solubilidade em água, como eu já falei. Então, estes ingredientes alternativos que apresentam um alto teor de fibra, eles não são desejáveis, porque este alto teor de fibra, ele pode estar acarretando algumas consequências, né? Pode acelerar a taxa de passagem do alimento no trato digestivo do animal, pode acabar que o alimento vai passar muito rápido, vai ser pouco digerido e absorvido os nutrientes, vai ter um aproveitamento muito baixo. Os níveis de fibra a serem ofertados, eles vão variar de acordo com a fase de cada animal, certo? Uhum. Eu não recordo a porcentagem no momento, mas eu acredito que para as fases de crescimento vai de 7% a 13%. As porcas fêmeas em gestação, o nível de fibra deve ser até, nos últimos dias, deve ser até de 18%, se não me engano. Então, essa porcentagem de fibra, respondendo o Paulo, ela vai variar conforme a fase do animal, a fase na qual o animal se encontra. Em cada fase o animal tem uma exigência diferente. Ele vai ter uma exigência. Exatamente. Então, essa exigência ela deve ser atendida nos mínimos requisitos para que ele não tenha uma deficiência ou então um excesso no organismo e venha prejudicar, certo? Ok. Então, iniciando, alguma outra pergunta, Simone? Tem sim. Breno, ele está aqui perguntando se há dificuldades para produtores familiares que utilizam lavagem, substituí-la por esses alimentos alternativos? Existe alguma resistência dos produtores familiares? Bom, na verdade, você pode estar conversando com o produtor, porque muitas vezes o produtor tem uma visão muito fechada, né? Você tem uma ideia boa, né, que vai melhorar o sistema de produção dele e quer aplicar na propriedade, mas às vezes o produtor tem um receio de não dar certo, de que não pode ser uma boa ideia. Pode haver uma resistência, mas contanto que você apresente dados, porque o produtor ele gosta de resultados, né? Então, se você apresenta dados para ele e mostra, ó, o nível tal do ingrediente tal substituindo o farelo de milho, por exemplo, ele proporcionou ganhos melhores para esses animais aqui que foram alimentados com este ingrediente, quando comparado com os que estavam sendo alimentados com farelo de milho. Então, vai muito de você apresentar os dados, né, os seus dados, você vender o seu peixe, vai mostrar para ele o que você tem o que esse alimento pode ofertar e também a questão do custo, que também é muito importante. A gente tem que trabalhar sempre pensando não só no custo, né, que vai ser viável, vai ser bom e tudo, mas também você tem que se atentar ao animal também, se ele vai responder bem, se vai ter um bom desempenho, se os parâmetros de desempenho vão responder bem àquele alimento. Uhum. Outra Maravilha. Tem. Eu acho que essa, por enquanto, até agora foi a última. De Paulo, novamente, ele está te perguntando se você usa algum software para a montagem da ração. A gente faz, para se calcular, primeiro você estuda o alimento, né? Você vai trabalhar de digestibilidade, vai pesquisar na literatura, vai ver se está de acordo, e aí você vai formular a dieta de acordo com o que você vai incluir, né? Você pode estar utilizando sim um software para calcular, certo? Desde quando você coloque o alimento com todas as informações, né? Você faça a análise do alimento e você coloque lá no cadastro do software o alimento com todas as informações, é possível sim.
se formula essa ração com software. Senão, você pode formular à mão mesmo, no método tradicional. Isso, exato. Então, continuando, a gente vai começar a falar de alguns alimentos aqui. Eu não trouxe todos os que nós temos aqui no Nordeste, porque afinal são muitos, né? E eu trouxe aqui algumas informações para vocês. Vamos começar aqui com a torta de algodão. A torta de algodão que já é bem difundida, já é bem utilizada, né? Que já é utilizada pelos ruminantes, né? Os produtores utilizam muito pelos ruminantes. E essa torta de algodão, ela é oriunda da extração do óleo da semente, né? E ela caracteriza-se por apresentar um alto teor de proteína bruta e também de energia, sendo que esse teor de proteína bruta, os aminoácidos essenciais estão em quantidades aceitáveis. Porém, no caso da lisina, ela se apresenta em quantidades baixas. Então, já é uma coisa assim que você vai formular a ração, mas você vai ter que fazer ali, ver a questão da lisina por fora, né? E vai faltar, digamos que vai faltar, em alguma fase do animal. E esta torta de algodão, ela apresenta algumas limitações. Dentre elas, o gocipol, que é um fator antinutricional, né, ele acaba se complexando com aminoácidos e também ele faz essa complexação estável com cátions de ferro e acaba que limita o aproveitamento destes nutrientes. Daí o que eles podem oferecer como solução para reduzir a atividade desse gocipol é você adicionar à dieta sais de ferro, como, por exemplo, o sulfato ferroso, sendo que você utiliza na proporção de 1:1, né? Um ferro por gocipol. Só que acaba que acaba que se torna um pouco oneroso, porque não é muito comum você utilizar sulfato ferroso ou estes sais de ferro na dieta. Então acaba que é uma coisa pela outra. Sim. Mas a proteína é boa, é uma proteína de alta qualidade. Existem muitos trabalhos que relatam, né, como o nível de inclusão de até 12% dessa torta de algodão na dieta de suínos de 15 a 30 quilos, ela não influencia no desempenho do animal e proporciona algumas melhorias neste desempenho, certo? E existem trabalhos também que eles mostram o nível de inclusão de até 20%, que não afetou o desempenho. Então, recomenda-se que, em substituição à soja, né, por este alimento apresentar um alto teor de proteína bruta, ele, no nível de 20%, pode ser inserido na alimentação destes animais. Além disso, também existem trabalhos que relatam que o nível de 24% da inclusão desta torta, ela apresentou resultados bons. Então, pelos dados, você pode observar que apesar de ter esse fator antinutricional, de apresentar também um teor de fibra bem considerável, você pode utilizar, né? Os níveis que você pode utilizar, eles sempre vão variar, porque é como a gente discutiu a questão da exigência, a questão também de como esse alimento ele está disposto, se ele vai ser nesse formato de torta ou a granulometria também vai influenciar, né? Uhum. Existem alguns tratamentos que você pode fazer para reduzir este gocipol, mas acontece que com esses tratamentos acaba que você reduz também a qualidade da proteína. Então, acaba que se você utilizar os sais de ferro, ainda é melhor do que você fazer aquela pelletização ou um aquecimento deste material para reduzir a atividade do gocipol. Tem alguma pergunta? Temos de Paulo aqui novamente. Será que podemos inserir na dieta da torta de algodão folhas de mandioca que contém ferro? Quer que eu repita, Lucas?
Sim, eu entendi. Se teria como fazer a inserção da folha de mandioca. Da folha de mandioca na dieta com a torta de algodão. Olha, tem ferro na folha da mandioca, né? Porém, Isso. eu não sei se a forma como esse ferro está disponível, ela vai ser a mesma, vai ser mais rápido, ou se vai agir da mesma forma que os sais de ferro vão agir. Se é a mesma, se é a mesma natureza, se vai ter a mesma reação. Uhum. Entendeu? No caso, a absorção, né, que você fala. Exatamente. Uhum. Se vai haver a complexação desse ferro lá da mandioca com esse gocipol para inibir, né, a interação do gocipol no organismo do animal. Entendi, Lucas. Entendeu? Ok, Paulo. Qualquer coisa você vai perguntando aí, viu, Paulo? Vamos embora. Estamos aqui para isso. Então, nós temos aqui alguns estudos que eles, como eu já falei, né, eles mostram aqui os níveis de inclusão, e eu chamo a atenção aqui para um estudo que é muito interessante, que ele mostra que o custo por quilograma de peso vivo de animal, né, produzido, ele foi bem reduzido, né, quando se ofereceu aí o nível de 24% de inclusão desta torta de algodão. Ou seja, até 24% você não houve efeito negativo da torta de algodão, e proporcionou melhora na viabilidade econômica. Outra coisa que eu queria dizer, que para o animal ser intoxicado, ele precisa de uma quantidade de 400 ppm deste gocipol. Essa quantidade de 24% de inclusão, ela apresenta aproximadamente 80% de ppm, certo? Então, 80%? 80, basicamente isso. 80 ppm, na verdade. Sim. São 400 no total, certo? Mas esta quantidade de 16 a 24% de inclusão, ela pode proporcionar esse valor de 86 ppm de gocipol, ou seja, o animal não vai se intoxicar. Mas é sempre bom você estar atento à forma como esse resíduo vai estar disposto. Se é farelo de algodão, se é torta de algodão, a granulometria ela vai influenciar na quantidade, na concentração de gocipol que vai haver lá. Uhum. Outro alimento que é bastante utilizado é a moringa oleífera. Você já deve ter ouvido falar, né? Acho que todos vocês já ouviram falar, quem trabalha aí com frango de corte, ou também na suinocultura, já ouviu falar do óleo da moringa em si, que é uma planta que ela apresenta algumas propriedades medicinais, é bem difundida nesse meio medicinal, meio da medicina. Então, a moringa, ela apresenta aí um teor de 20 a 30% de proteína bruta, sendo que essa proteína bruta é de alta qualidade. E aqui no Brasil nós temos alguns trabalhos, ainda não são muitos, mas fora daqui, nas Filipinas, na Tanzânia, em alguns outros países, eles utilizam essa moringa tanto na alimentação de frango de corte quanto de suínos, né? No caso é a farinha da moringa. E essa farinha, por apresentar esse alto teor de 20 a 35% de proteína bruta, ela mostra resultados bem satisfatórios. Aqui no Brasil, a gente tem estudos que mostram que a inclusão de 7,5% da moringa na dieta de suínos aumentam o tempo de vida útil de prateleira da carne suína. Quando você vai lá para o produto final, você produziu, alimentou o suíno com nível de 7,5%, fez o abate, comercialização. Estes animais, eles apresentaram a carne com um tempo de vida útil, né, de prateleira, bem mais prolongado quando comparado com que não receberam este tratamento de moringa oleífera. Isso porque uma das características que também são muito boas é o alto potencial de
ser antioxidante, né, dessa moringa. Então, por isso que ocorre, né, esse tempo de vida de prateleira bem maior da carne, certo? Uhum, Além certo. lá em alguns países, como eu já citei aí anteriormente, a inclusão de 5 a 15% desta moringa, ela melhorou o desempenho dos animais, né? Esses animais são animais pós-desmame, na fase de pós-desmame, e são criados em sistema de criação ao ar livre, o famoso Siscal aqui no Brasil. Fiscal. Uhum. Este nível de 5 a 15%, ele promoveu melhorias no desempenho, certo? Ganho de peso, conversão alimentar. Só que a moringa também ela tem alguns fatores antinutricionais, né? O fitato ele acaba limitando a absorção do fósforo e alguns compostos fenólicos. Tem alguns estudos que mostram também que até o nível de 15%, ele proporciona um maior peso de carcaça quente, maior rendimento de carcaça quente também, e e também aumento nos cortes, no peso dos cortes. Então, apresentam o rendimento dos cortes são maiores, certo? Uhum. Evidenciando que a utilização também é viável. Né? E a moringa, ela cria muito rápido. Você planta ela ali, o tempo de vida dela para ela crescer é bem rápido. Então, tem essa alternativa de se fazer, principalmente para pequenos produtores, né? Um campo de criação. Também um alimento que não poderia deixar de ser citado é a palma forrageira. A palma forrageira ela já tem sido bastante difundida aí para os não ruminantes, né? Ela é de fácil acesso, é viável, quando você cultiva ela bem, não precisa de muitas exigências, ela não é tão exigente, é só se atentar à questão de pragas nela. E ela é caracterizada por apresentar um elevado teor de energia, tem um baixo nível de fibra dietética, o que é bom. E geralmente ela é disponibilizada para os animais em farelo, né? Ela é farelada. Aí fica o questionamento, que isso até questionei em uma aula, a questão da viabilidade econômica, porque para você processar, né, você vai necessitar da mão de obra, e a mão de obra requer custo. Se for produção familiar, né, agricultura familiar, até que não vai ter tanto gasto, porque já tem o serviço das pessoas que trabalham na família mesmo. Agora, se você for pensar em questão de mão de obra, você também vai ter que fazer uma análise de custo e ver se aquele dinheiro que você vai gastar ali na mão de obra vai compensar, né, vai valer a pena. Se vai valer a pena ou não. Daí, Ô, Lucas, tem algumas perguntas aqui, viu? Só lhe atrapalhando mais um minutinho, tem algumas perguntinhas do pessoal. Tudo bem. Eu posso perguntar a você? Pode sim. Pronto. Denis está aqui perguntando para você se existe algum tipo de alimento com elevado teor de umidade que pode ser utilizado na alimentação de suínos. Se sim, quais as limitações de sua utilização? Legal. Com o alto teor de umidade, né? Isso. Quando você vai para a palma forrageira, ela tem um alto teor de umidade, né? Mas aí você precisa desidratar ela para você ter essa composição farelada dela. Então, tem o resíduo de caju, que ele também, na verdade, o caju ele pode ser encontrado de duas formas. No resíduo, que eu vou falar posteriormente, é o resíduo que é oriundo da extração do suco, né? E o pseudofruto, que é retirado, no qual é retirada a castanha, que vai ser utilizada a castanha, e o pseudofruto vai ser descartado. Então, poderia ser
estes, ah, estes dois ingredientes, mas você também teria que se atentar à questão da ração, né? A questão da umidade da ração, até por conta do armazenamento. Ok, maravilha. Já aproveitando essa pergunta de Denis, Breno, ele já aproveita a pergunta, ele está dizendo aqui, aproveitando, Denis, pensando em algo com alto teor de umidade para suínos, penso logo em soro de leite. Qual a forma correta de usar o soro na dieta de suínos? Olha só. O soro do leite ele é utilizado na dieta de suínos, mas naquela fase quando você vai desmamar o animal. Você tem que preparar o animal para aquele período de transição, né? Que ele vai passar do período que ele da fase inicial para o período pós-desmame. Então, esse alimento ele deve ser fornecido mais nesse sentido. Mas dietas líquidas, né, que são chamadas as dietas complexas, que envolvem esses alimentos que têm um teor de proteína maior, e o animal vai se adaptando. Daí também se faz o uso de ingredientes tipo o leite em pó, por exemplo. Aí você faz nesse período de transição, né? Como ele perguntou como se utilizaria adequadamente, mais fácil utilizar nesse período de transição do animal, qual ele vai precisar passar para uma dieta mais sólida, né? Ele está no aleitamento, aí ele vai ter que ser alimentado com essa dieta para poder passar para uma dieta mais sólida depois. Ok. Ok, gente. Breno, tudo ok? Vai dizendo aí, tá? Breno, Denis. Se eu não estiver conseguindo atender aí as exigências de vocês me digam também para tentar me adequar aqui, tá? Eu acredito que está, viu, Lucas? Que eles estão botando assim um legal, estão dizendo que está ok, então eu acredito que sim. Michele, ela está perguntando. Na parte... Oi, querido, como é? O áudio tá bom de ouvir? Ainda está baixinho, Lucas. Ainda está, mas o pessoal está falando que está baixo, mas está dando para escutar. Certo. Michele, ela pergunta aqui para você. Na parte de pastejo, qual você indica? Pastejo... me pegou, hein? Ó, Michele, pegou agora. Pegou. Geralmente no Siscal, eles utilizam assim, algumas gramíneas que elas, além de ser a fibra, né? Fonte de fibra, elas vão servir também como enriquecimento ambiental e também vão servir para não degradação do solo, porque o animal ele pulsa muito, né? Sim. Agora, o nome das gramíneas eu não vou te dizer aqui, mas eu posso te mandar via direct, tá? Pronto. Michele, né? Michele, ela tá como Mickey.excêntrica. Michele já é uma zootecnista da casa, viu, Lucas? Por isso que eu já sei que é a Michele, ela já participou aqui da live junto com a gente. Então, se você quiser mandar para mim e eu encaminhar para ela, fica à vontade. Ok, sim. Ela perguntou aqui, ó, o amendoim forrageiro pode? Sim. Amendoim forrageiro, sim. Inclusive, o amendoim forrageiro ele tem várias utilidades, né? Tanto na alimentação como também é utilizado como sombreiro nos ciscais. A sua parte foliar ela é utilizada para fazer sombreiros, né? Abrigos. Associado a a palha, por exemplo, palha de carnaúba. Entendeu? Maravilha. Olha aí, Michele. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente, Lucas. Pronto. Por enquanto, não. Tá. Então, como eu falei, existem trabalhos que
evidenciam que os animais respondem bem quando atingem níveis de inclusão de 19% e 20%, né? Melhoram segundo a literatura, melhoram o desempenho do animal e ainda promovem a viabilidade econômica no sistema, né? Alguns trabalhos que fizeram a avaliação, como por exemplo, tem um trabalho para a viabilidade econômica do sistema a inclusão do farelo de palma gigante associado a complexo enzimático. Aí o que ele vai dizer aqui? Ele está dizendo que quando se adiciona 10% deste farelo de palma gigante mais o complexo enzimático, além de promover uma menor conversão alimentar, ele vai diminuir também o custo, o valor, né, o custo do quilograma da ração. E esta relação conversão alimentar e custo de ração vai ser menor também. Isso é o que é bem desejável. Ótimo. Maravilha. Alguma pergunta? Temos. Apareceu agora sobre a melancia. A melancia forrageira pode? O que é que você diz sobre isso? Zul Souza. Ela é utilizada. Eu já vi trabalhos para ruminantes. Para não ruminantes eu não li nenhum trabalho. Certo? Mas eu posso pesquisar também. Inclusive estou anotando aqui para pesquisar e dar o feedback para a pessoa. Maravilha. E outra coisa aqui, viu, Lucas? Essa live, caso a gente não lembre do nome das pessoas que estão perguntando, a live vai ficar gravada até amanhã, às 8 horas da noite. E, em seguida, eu estou colocando todas essas lives em formato de vídeo no YouTube da ABZ Pernambuco. Então, quem por algum momento precisou sair da live ou não pôde estar aqui com a gente assistindo, vai lá no YouTube da ABZ Pernambuco, se inscreve e já assiste o vídeo dessas lives. Viu? Perfeito, ótimo. Ó, temos aqui também o caju, né? Como a gente já citou anteriormente. O caju, o farelo do caju, ele pode ser utilizado na alimentação, né? Sendo que, como eu já disse, esse caju ele é oriundo ou da extração do suco, né? Que é o bagaço, ou o pseudofruto, que vai ser descartado porque eles vão utilizar somente a castanha. Então aqui nós temos valores de composição do bagaço de caju desidratado e a gente vê aqui que eles apresentam um teor de matéria seca de até 90,4% e um teor de proteína bruta de até 15,7%. Então, e alguns dos benefícios que este ingrediente, né, esse farelo de caju, ele pode proporcionar para os animais, seria aqui a redução do estresse pré-abate e também a prolongamento da vida de prateleira da carne desses animais. E porque ele é um potencial antioxidante também. Além disso, o alto teor de vitamina C, ele vai proporcionar uma melhoria na qualidade da carne, visto que essa vitamina C, ela vai atuar como um cofator enzimático nos processos de oxirredução. Então, a gente tem alguns trabalhos aqui que eles mostram que os níveis de inclusão de 7,5% a 30% deste bagaço de caju, do farelo do bagaço de caju, eles proporcionam aqui, eles vão influenciar sobre as características de carcaça dos suínos, quando suínos machos castrados, em terminação. Sim. É interessante também a gente ressaltar as fases, né, porque aqui os trabalhos eles especificam em cada fase. Então, o nível de 30%, por exemplo, ele melhorou aqui tanto o rendimento de carcaça, quanto a espessura do toucinho, como também no rendimento de alguns cortes, redução da gordura na carne. Então, até o nível de 30% de inclusão deste farelo de caju pode ser utilizado na dieta desses animais, que vai proporcionar a melhoria no desempenho deles. E ainda, o
que é bem interessante é que o perfil de ácidos graxos da carne dos animais que são alimentados com este farelo é um perfil de ácidos graxos mais saudável. Olha só. Saturados, que é muito importante para o consumidor, né? Para quem vai. Sim. Isso é muito importante. É por isso que é importante quando você vai analisar, você estudar desde a digestibilidade até as características da carne, porque assim, Exatamente. você vai saber qual a influência desse ingrediente na qualidade do produto final, que é o que interessa também para o consumidor. Também trabalhar não visando só o lado do produtor, tem que visar também o lado do consumidor, não é? Então, Exato. A gente tem teores de ácido linoleico e ácido araquidônico, que são ácidos graxos essenciais, que são de grande importância na composição da carne, do perfil de ácidos graxos da carne. Além disso, níveis de inclusão de até 30% deste farelo de bagaço de caju não influenciaram negativamente nos parâmetros de desempenho, de consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Ou seja, sugere-se a inclusão de 30% deste resíduo na alimentação de animais que não vai ter problema nenhum. Ô Lucas, estão me perguntando aqui, quer dizer, perguntando para você que qual a categoria animal poderia limitar a utilização do resíduo do cajueiro? Existe um limite de acordo com a categoria animal? Aí deixa eu te pedir um minutinho. Antes de você responder essa, a gente está, só para a gente se situar, a 5 minutos do finalzinho da nossa live. Aí tem essa pergunta. Gente, essa live de Lucas vai render muito. Eu tenho certeza que ele vai precisar voltar aqui no nosso Instagram, porque tem muita coisa interessante que a gente precisa saber. As perguntas que Lucas não conseguir responder, eu acredito que Lucas está aberto, não é, Lucas, no seu direct? Sim, estarei sim. E a gente vai deixar gravada para Lucas poder ver quais são as perguntas que não deu tempo e poder enviar para mim ou diretamente para vocês, tá bom? Aí essa é de Rogério, Lucas. A categoria animal poderia limitar a utilização do resíduo do cajueiro? Sim, porque a exigência da fase é diferente, né? Porque o animal, como você vai trabalhar com esse alimento, você vai incluir, você vai trabalhar balanceando a ração de acordo com a categoria animal. A categoria de leitão, por exemplo, de animais em crescimento, é uma exigência. Aí você vai balancear a ração de acordo com a exigência. Lá, no caso aqui, como ele está trabalhando com terminação, é 30% de inclusão. Agora tem aqui um trabalho que ele dá níveis menores, certo? Ó, de 7,5%, né, de suínos em crescimento, a inclusão de 7,5% desse farelo do bagaço de caju, ele não afetou o desempenho do animal, então pode ser utilizado até este percentual. Agora, para a terminação, já foi um pouco maior, né? Porque eu acredito que como esse farelo de caju, ele talvez não tenha um teor de proteína tão elevado, ele pode... A exigência de proteína do animal lá no final não vai ser tão elevada quanto do animal aqui no início, né, na fase de crescimento, porque ali vai ser a formação dos tecidos musculares e tudo mais. Então, deve ser por isso que o nível foi menor aqui, tá? Nessa fase, porque ele precisa de mais proteína. E o concentrado do caju não tem tanta proteína assim. Entendeu? Bom, será que dá pra gente responder mais uma, Lucas? Antes do final? Dá sim. Breno, ele está aqui te perguntando. Desidratar a palma não seria uma grande perda da característica mais importante deste alimento? Não seria mais viável utilizar outra fonte? Então, poderia sim. Poderia utilizar outra fonte sim, mas essa forma de desidratar é justamente porque você vai ofertar o alimento com a energia, né? Eu acho que, pelo que eu entendi aí,
a característica que ele está falando é o alto teor de umidade. Seria isso? Acredito que sim, Lucas. Pela pergunta do Breno. Breno, tu pode esclarecer se é isso mesmo? Ele não especifica, mas eu acredito que seja em relação ao alto teor de umidade. É porque realmente a questão da ração em si, ração úmida, não é tão para suínos, né? Porque até ele vai se alimentar e vai deixar um pouco ali, depois vai voltar para comer. E não é desejável que isso aconteça, porque pode sofrer ação ali do meio, ou fermentar, ou alguma coisa do tipo, e ele ingerir esse alimento e acabar acontecendo tendo alguma anormalidade, né? Algum problema para ele. Então, continue. Deixa eu lhe falar. É com muita pena que eu vou lhe dizer, Lucas, estamos já no finalzinho. Lembra que eu disse a você que assim, uma hora ela vai embora nas lives quando o assunto é muito interessante e a gente tem muita coisa para colocar. As lives vão embora, né? Mas assim, eu quero de antemão agradecer essa tua disponibilidade, gente. Lucas, ele se ofereceu para estar aqui na nossa live. Ele procurou a ABZ Pernambuco para poder passar conhecimento, dividir, multiplicar os conhecimentos dele. E eu quero muito, viu, Lucas, que você volte, se não for para aqui, para a ABZ Pernambuco, lá para o meu perfil do Simone Pesotec, que a gente tem muito que conversar. E eu tenho certeza que o pessoal está triste porque ficou coisas para perguntar. Mas, enfim, a gente lida com horário, né? Sim, sim. Bom, você quer colocar alguma coisa? Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade e dizer que eu fico aberto aí no meu perfil para quem quiser ir lá fazer as perguntas, ou mesmo eu mesmo posso ver na live aí as pessoas que fizeram as perguntas e posso estar respondendo posteriormente, tá? Mas no mais eu só agradeço mesmo pela oportunidade, para mim foi bem enriquecedor, tá contribuindo de alguma forma aí como profissional, para outros profissionais e também para futuros profissionais. Que coisa maravilhosa. Muito obrigada, Lucas. Obrigada de verdade pela sua disponibilidade. Sempre quando eu falo com você, você me atende logo no WhatsApp e a gente troca as figurinhas. Isso é massa, isso é o diferencial de todo profissional. Eu agradeço muito e com certeza você vai voltar. Aguarda que vai voltar. Com certeza. Estarei sim. Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Segura as perguntas aí que eu vou passar esse link da live para Lucas, para que ele possa responder. Michele, Breno, Denis e os demais que ficaram com a perguntinha pendurada, para a gente não precisar cortar a live e abrir uma outra, que nunca a gente consegue o número de seguidores, né, na outra live. Então, uma boa noite para vocês. Sexta-feira tem mais OX Live, para que a gente saiba sobre um outro assunto que eu vou deixar aqui segredo, só para vocês curtirem no finalzinho da semana, mas sexta-feira tem mais OX Live. Querido, grande beijo para você, uma ótima noite. Tchau, zootecnistas, boa noite para vocês e até sexta-feira, se Deus quiser.